E aí pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar com mais questões, né? Questões agora sobre software livre. Vamos entender, conhecer aqui algumas questões, responder para você concurseiro para qualquer área, qualquer concurso público, tá bom? Questões na área de informática, mais um vídeo bacana, vamos trazer aqui para você. Valeu, galera, bora lá, bora às nossas questões, direto ao ponto, mais um vídeo pra gente, tá bom? Questões sobre software livre, e aí? Bom, primeiro, a questão 1, né? O conceito de software livre está relacionado principalmente ao quê? A obrigatoriedade de o software ser gratuito? B. As liberdades que o usuário possui para usar, estudar, modificar e compartilhar o software? C. A impossibilidade de modificar o programa? D. A necessidade de possuir código-fonte fechado? E E. A utilização exclusiva em sistema Linux. E aí? Qual é a opção correta, né? O conceito mais próximo aí de software livre está relacionado a obrigatoriedade, generalização, tá? Deixa eu marcar aqui, deixa eu pegar o nosso marcadorzinho. Obrigatoriedade de o software ser gratuito? Não necessariamente um software livre ele é gratuito, tá? B. As liberdades que o usuário possui para usar, modificar e compartilhar? Sim, aqui nós temos as 4 liberdades, né, primordiais do sistema operativo do software livre, né, que é a liberdade para você estudar, liberdade para usar, para modificar, e você pode compartilhar ele sem nenhum tipo de restrição, tá? Mesmo gratuitamente, né? Então, são as liberdades, resposta da 1. Então, a letra A impossibilidade de modificar o código, não, aí você tem que, na verdade, você muda, né? Uma das liberdades é você exatamente modificar, né? D, a necessidade de possuir o código fechado, não, o código tem que estar aberto, tá? Tem que ser compartilhado, não pode ser código fechado. E a utilização exclusiva em sistema Linux, não. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, no meu sistema aqui um dual boot, tem um sistema Linux, tem um sistema Windows instalado no computador. Eu uso, por exemplo, o GIMP no Windows. O GIMP é um software livre, né? Por exemplo, é uma aplicação livre, sem nenhum tipo de restrição, e eu uso tanto no Linux quanto no Windows e ela funciona igual, tá? Tem a arquitetura, os aplicativos, os instaladores para ambas a arquitetura do sistema operacional. 2. Quantas são as liberdades essenciais do software livre segundo a Free Software Foundation? E aí? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Ou é 6? E aí? Qual que você acha? A gente inclusive falou, né? Agora nessa última questão, na primeira aí, se você prestou atenção, lá já meio que indica, né? Quantas são as liberdades? 4, né? São 4 liberdades essenciais, né? Que são elas? A liberdade de você usar, né? Para qualquer finalidade. A de estudar, a liberdade para você estudar. A liberdade de você modificar, né? Você pode alterar a aplicação, fazer de acordo com sua necessidade, adaptação. E a de você compartilhar. Então, são 4, né? 4 liberdades, portanto, como a gente mencionou aqui agora, tá bom? 3. Questão 3. A liberdade 0 do software livre corresponde a, primeiro, A. Estudar o código-fonte. B. Executar o programa para qualquer propósito. C. Modificar o programa. D. Distribuir cópias modificadas. Ou é proibir a cópia? E aí? Essa aqui é meia confusa para você que está chegando aqui, provavelmente. Mas para você que já estudou programação, que tem uma base lógica na área de sistema, você vai entender que dentro da linguagem, 0 seria o equivalente ao primeiro, né? Então, 0, 1, 2, 3.
E aí, seria 0, 1, 2, 3. Qual seria a correspondente aqui? No caso aqui, 0 seria o primeiro, né? Seria a primeira. E a gente falou na ordem, agora na questão anterior, a ordem, né? Que seria as opções, né? A gente trouxe, inclusive, aqui as liberdades, a respeito das liberdades, que seriam, por exemplo, a liberdade de você usar. Quando você usa uma coisa, você faz o quê? Você executa, né? Você executa aquele programa. Quando você está usando o Word, você está executando o Word. Você está executando, tá? O programa está aberto, ele está sendo executado. Então você está usando, né? Então a resposta aqui automaticamente aqui da 3 já vai, né? A liberdade 0 é a executar o programa como você quiser, né? Qualquer desejo, qualquer finalidade, o que você quiser fazer, tá bom? Seria então a resposta letra B, executar o programa para qualquer propósito. Estudar seria o 1, né? Modificar 2 e distribuir 3, tá bom? Seria mais ou menos a ordem ali dentro do negócio. Esse aqui seria a 1, né? A modificar 2, meu 2 tá ótimo, e aqui seria o 3, tá? E essa aqui é a 0, tá bom? Deu para entender? E proibir cópia, não, tá errado totalmente, nada a ver. 4. A liberdade 1 está relacionada à possibilidade de... E eu acabei de entregar, né? Acabei de entregar aqui. Tá bom, vamos lá. Estudar como o programa funciona e adaptá-lo às necessidades do usuário seria... B, apenas executar o programa? Não, a gente já viu que é a 0. Proibir modificações, impedir a distribuição e tornar o código obrigatório secreto. Aqui, ó, nada a ver, né? Proibir modificações, não impedir distribuições também não tem nada a ver, e tornar o código secreto pior ainda. Então restaria aqui a, e essa aqui a gente viu que é a primeira, né, de executar, então aqui é a 1. Aliás, a letra A da 4 é a nossa resposta, tá bem? 5. A liberdade 2 permite, e aí eu já falei, né? Acabei de falar, eu não tinha percebido que a sequência seria isso, então eu acabei entregando a resposta, mas eu tenho certeza que você não prestou atenção e você ainda vai errar isso aqui. Mas vamos lá. A liberdade 2 permite A, distribuir igual cópias do programa. B, seria B, impedir o compartilhamento. C, alterar apenas a interface gráfica. D, executar somente uma cópia. É ocultar o código-fonte. Acaba que aqui meio que já entregou, né? Aqui, ó. Vamos lá. O que é o software livre? O software livre ele tem liberdades, né? 4 liberdades, a gente já viu. Impedir compartilhamento? Não, nada a ver. Alterar apenas a interface gráfica? Não, você pode fazer o que você quiser, você pode modificar todo se você quiser, se você tiver capacidade, também importante. Executar somente uma cópia? Não, você pode fazer 1000 cópias, é à vontade. Ocultar o código-fonte? Não. Então é distribuir, né? Letra A aqui, ó, distribuir cópias do programa, tá bom? Liberdade 2. 6, e olha aqui, aí veio a mesma sequência, né? A liberdade 3 permite, por exemplo, estudar o código sem modificar, distribuir cópias das versões modificadas B, C, executar o software apenas em um computador, impedir que outras pessoas tenham acesso ao programa ou proibir alterações do código. De cara a gente já elimina 3, né? Ó, veja bem. Executar o software apenas em um computador, não, nada a ver. Impedir que outras pessoas tenham acesso ao programa, também não tem nada a ver. E proibir alterações, pior ainda. Então fica aqui para a gente estudar o código sem modificações, seria? Ou distribuir cópia das versões modificadas. E aí, o que você acha? Resposta aqui, no caso, é a letra B de bola, tá bom? É a nossa liberdade 3. Você pode distribuir cópias, né, das versões modificadas para beneficiar outras pessoas, para que elas possam também ter acesso aí ao conteúdo, tá bom? 7, questão 7 traz para a gente a seguinte situação: sobre softwares livre e software gratuito, é correto afirmar que são coisas diferentes, tá? Embora muitas das vezes a maioria dos livros são gratuitos, mas nem uma coisa tem a ver com, às vezes nem sempre quer haver a mesma coisa, tá bom? Que são necessariamente sinônimos? Seria? B, todo software livre obrigatoriamente não pode ser vendido? Será?
Software livre está relacionado à liberdade do usuário, enquanto o gratuito está relacionado ao preço? Será? Software gratuito sempre possui código-fonte aberto? Software gratuito sempre possui código aberto? Será? Software livre não pode ser comercializado. E aí? Essa aqui é boa, hein? Quero ver quantas pessoas vão acertar essa. Essa é muito boa, muito bem elaborada, né? Vamos lá, software livre e software gratuito. É correto afirmar que sobre, né? Um paralelo entre eles aqui. São necessariamente sinônimos? Não, não necessariamente, tá bom? Nem tudo que é gratuito é software livre, tá? A maioria tem alguns softwares que são gratuitos, você usa normalmente, mas o código dele é fechado, não é livre, tá? E tem alguns software livre, já vou responder uma das alternativas aqui, que se pode ser vendido, tá? O código fica aberto, mas você pode vender o seu trabalho, o suporte, enfim, tá bom? Então, não necessariamente o software livre ele é gratuito. E muitas das vezes o software gratuito, ele não tem o código fonte aberto, ele pode ser livre para você usar, e aí algumas funções você tem que pagar, ou suporte para usar, né? Também, e não pode modificar. Tá bom? Então aqui a não é a correta. Todos os software livre obrigatoriamente não pode ser vendido. Já acabei de responder, então tá errado. Software livre está relacionado à liberdade de usuário, enquanto o gratuito está relacionado ao preço. Bingo! Achamos aqui a nossa resposta, tá bom? É a letra C a nossa resposta. Vamos ver as outras aqui só para a gente tirar, né? Software gratuito sempre possui código aberto? Não, já disse. Muitas das vezes, por exemplo, o Google Chrome, né? O Google Chrome, o pacote do Google, né? Das aplicações da suíte do Google lá. Na grande maioria, a gente usa gratuitamente aí. Tem acesso ao código? Não, não é código aberto, tá? Software livre não pode ser comerciado? Errado, pode sim. O dono, eu fiz a modificação. A minha obrigação é de deixar o código aberto. Poder compartilhar tudo, mas eu posso, por exemplo, vender. Eu quero que, eu vou cobrar por X por isso aqui. Eu quero, por exemplo, cobrar pelo suporte. Tá aqui, mas para fazer que muitas vezes as pessoas que usam o software, né, a grande maioria das pessoas, elas não têm a capacitação técnica, né, não têm vamos dizer assim, o conhecimento técnico para, por exemplo, fazer um suporte, manutenção, enfim. E aí você pode vender esse serviço, essa mão de obra, então, nem sempre necessariamente são gratuitos, tá bom? 8, vamos para 8. O código-fonte de um software é a versão legível do programa utilizado para desenvolvimento e modificar o software? Seria? B, o hardware do computador? C, a memória RAM? D, o número de série do computador? Ou é um antivírus, um tipo de antivírus? E aí, o que você imagina que seja o código-fonte, né? Aliás, o código-fonte nós estamos aqui no Brasil, momento desde 2002, 2020 para cá, né? Uma polarização política danada, e a galera gosta muito de falar de código-fonte. E eu acho que muita gente sabe o que é o código-fonte, né? Não tem ideia do que seja o código-fonte, mas tudo bem. Vamos lá, vamos aqui para nossa questão, né? O código-fonte, ele é um hardware de computador? Não. O hardware é uma coisa e software é outra, já muda, nada a ver. Memória RAM também é um tipo de hardware, né? É um armazenamento, né, de memória. Número de série do computador? Não, número de série é o códigozinho lá da unidade do computador, né? É um tipo de antivírus? Também não. Então a nossa resposta aqui, por eliminação, é a A, né? É a versão legítima do programa utilizado para desenvolver e modificar o software, tá bom? Beleza. 9. A GNU GPL é uma licença de software livre, um sistema operacional proprietário, um navegador, um protocolo de rede ou um tipo de hardware? E aí, o que vocês acham que são? A GPL, aliás, a GNU GPL é o que, gente? É uma licença pública, né? General Public License, a GPL. Ela é uma licença, uma das mais conhecidas no movimento do software livre, tá? Então, a GNU GPL é uma
licença de software livre, tá bom? 10. Questão 10. O termo copyleft está associado a mecanismo de licenciamento que buscam preservar determinadas liberdades nas redistribuições de versões modificadas. B. A proibição de cópias de qualquer software. C. A transformação de software livre em software proprietário. D. A proteção física do computador. Ou é a criptografia obrigatória de arquivos. O que vocês acham que é? Bom, a copyleft é utilizada, utilizam direitos autorais e condições de licença para garantir que determinadas liberdades sejam preservadas nas versões derivadas. Então, aqui a copyleft está então associada a mecanismo de licenciamento que busca preservar determinadas liberdades nas redistribuições das versões modificadas, tá bom? Então é um código de conduta que permite, que controla, essa questão aí da preservação das licenças, das liberdades, tá bem? 10, letra A. 11, questão 11. Sobre a licença GPL, é correto afirmar que... O que é correto afirmar? Ela proíbe qualquer modificação do software. Ela permite executar, estudar, modificar, redistribuir software sobre as condições da licença. Ela exige que todo software seja vendido gratuitamente. Ela transforma automaticamente todo software em domínio público ou ela impede o acesso ao código-fonte? E aí, o que vocês acham que tem a ver com a licença GPL? Resposta, letra B de bola, ela permite, Permite, portanto, executar, estudar, modificar e redistribuir o software sobre as condições da licença. São aquelas liberdades que a gente falou já aí há pouco, tá bom? Questão 12. Qual dos seguintes... 12. Qual dos seguintes é exemplo conhecido de software livre? Qual são exemplos de software livre? A GNU Linux, Microsoft Windows, Adobe Photoshop, Microsoft Office ou iOS? Qual dessas aplicações são consideradas, são conhecidas como um software livre? E aí? Resposta, letra A, GNU Linux é um dos principais exemplos, um exemplo de software livre são os sistemas operacionais, sistemas, pacote, a suíte, LibreOffice, são exemplos clássicos aí de software livre. 13. O projeto GNU está historicamente relacionado ao desenvolvimento de programação de software livre, a fabricação de processadores, a produção de placas de vídeo, a criação do Windows ou a fabricação de smartphone? E aí, o que vocês acham? Resposta, vamos de letra A, Desenvolvimento de programação de software livre, GNU é vamos dizer assim, um repositório, um projeto para repositório de software livre, Tem uma gama de softwares diversos, livres, diversos, estão desenvolvidos pelo projeto. 14. A Free Software Foundation, FSF, está relacionado à promoção das liberdades relacionadas ao software livre, à fabricação de computadores, ao desenvolvimento exclusivo de antivírus proprietários, à administração de internet mundial e ainda à fabricação de processadores. E aí, o que vocês acham que a Free Software Foundation está relacionada ao que aqui? 14, resposta seria a fábrica de computadores? Não. Ao desenvolvimento exclusivo de antivírus proprietários? Não. A administração da internet mundial?
nada a ver. Bom, a FSF, né, que é a Free Software Foundation, atua na promoção e defesa das liberdades do usuário de software livre, de softwares, né? Então é a resposta da letra A aqui, tá bom? 15, questão 15 traz para a gente a seguinte situação. Um software proprietário caracteriza em geral por software proprietário. Por quê? Possui redistribuições definidas pelo título dos direitos sobre o seu uso, modificação e distribuição. B. Ser obrigatoriamente gratuito, sempre disponibilizar seu código-fonte, permitir qualquer modifique sem restrições ou ser necessariamente desenvolvido pelo governo. E aí? Qual é a que associa-se aqui, né, característica de um software proprietário? Possuir redistribuições definidas pelo titular, um dono, né? Com direito sobre seu uso, modificação e redistribuições. Isso é uma aplicação proprietária. Por exemplo, os aplicativos da Microsoft, né? Da Microsoft, eles são donos, é uma empresa e eles vendem o produto para você usar. Você não pode modificar, você não pode redistribuir. Você apenas usa aquilo que vem pronto para você usar, tá bom? 16. A 16 fala o seguinte: assinale a alternativa incorreta, é o que está errado, tá? Sobre software livre. Pode ser estudado? Você acha que o software livre pode ser estudado? B. Pode ser modificado conforme os termos de licença? C. Pode ser compartilhado conforme as licenças? D. Devo obrigatoriamente ser. D. Deve obrigatoriamente ser gratuito? E. O acesso ao código é necessariamente para exercer liberdades de estudar e modificar? E aí? Resposta: pode ser estudado, sim. Pode ser modificado conforme os termos de licença, também. Pode ser compartilhado conforme os termos da licença, idem, também pode. Deve obrigatoriamente ser gratuito? Opa, a gente já falou que não, né? Não necessariamente, porque é software livre, é gratuito, tá bom? E o acesso ao seu código-fonte é necessariamente para exercer liberdade como estudar e modificar, certo? Portanto, aí, a nossa resposta 16. 17. Sobre software livre, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O usuário pode utilizar programa apenas para fins não comerciais? O software livre pode ser utilizado para qualquer finalidade de acordo com a liberdade zero? O software livre pode ser instalado em empresas? Software livre pode ser utilizado por programadores? Software livre não pode ser copiado? E aí? Qual é a resposta? A. O usuário pode utilizar o programa para fins não comerciais? Sim, pode, tranquilamente, né? Assinale a alternativa correta. Tá, entendi. Assinale a alternativa correta aqui. Então vamos lá. O usuário pode utilizar o programa apenas para fins comerciais? Não. Então tá errado aqui, tá? Não. O software livre pode ser utilizado para qualquer finalidade de acordo com a liberdade zero? Tá aqui, bingo, a nossa resposta, né? Software livre não pode ser instalado em empresa? Pode sim, claro que pode, não tem nada a ver. Software livre só pode ser utilizado por programadores? Não, todo mundo pode usar o software livre, tá? Todo mundo pode usar. Software livre não pode ser copiado? Sim, pode, copiado ao rodos, à vontade. 18, questão 18. Qual situação melhor representa a liberdade de modo 1, software livre? Qual situação melhor representa a liberdade de modificar o software livre? A. O usuário recebe o código-fonte e pode
adaptável às suas necessidades conforme licença. B. O usuário pode apenas alterar o nome do programa. C. O usuário não pode acessar o código-fonte. D. Somente o fabricante pode realizar alterações. Ou E. A modificação é proibida, e a gente sabe que não é verdade. Então aqui a resposta é a nossa A, né? O usuário recebe o código, pode alterar, adaptar às suas necessidades conforme a licença, tá bom? 19. Sobre licença de software livre, assinale a alternativa correta. Todo software livre utiliza obrigatoriamente a licença GPL? Será? B. Existem diversas licenças de software livre com diferentes condições? C. Software livre não precisa possuir licença. D. Toda licença livre proíbe uso comercial. E todas as licenças livres são idênticas. E aí, qual é a resposta? Bom, a resposta aqui, gente, existe diversas, tá? Licenças, como é o caso da GPL, LGPL, MIT, BSD e Apache, com características e condições diferentes. Então, a resposta aqui para a nossa é a letra B, né? Existem diversas licenças de software livre com diferentes condições, é a resposta, tá bom? 20, vamos para 20, assinale a alternativa incorreta, tá? É incorreta. Software livre pode ser comercializado? Vocês acham que pode? Software livre pode permitir modificações? O código-fonte é importante para o estudo e modificação de software? D. Software livre e software gratuito são conceitos necessariamente idênticos? Será? E a GPL é uma licença associada a software livre? E aí? Resposta D de dado. Software livre é um software gratuito. São conceitos necessariamente idênticos? Não, não é, né? Não necessariamente, são coisas diferentes, né? Nem todo software livre ele é gratuito e nem todo software gratuito, aliás, e o software gratuito não tem o código aberto, tá bom? São coisas diferentes. Beleza, vamos um resumo aqui para a galerinha do concurso, ele que gosta de fazer concurso, ficar por dentro. Olha, um resumo aqui rápido, tá bom? O que é um software livre? Ele é um software com algumas liberdades, né? Liberdade para o usuário de modificar, estudar, executar, enfim. A liberdade zero é a liberdade de executar programa para qualquer propósito, finalidade. 1. Estudar e modificar. 2. Redistribuir cópias, né? 3. Distribuir versões modificadas, código-fonte, forma de programa necessário para o estudo e modificação. GPL, licença de software livre, né? Uma das licenças. Copyleft, mecanismo que preserva certas restrições, né, nas redistribuições. A GNU, projeto ligado ao desenvolvimento de software livre, e aí tem uma gama dele, FSF, organização que promove a liberdade de software. Software proprietário, sujeito a distribuições definidas pelo que o titular define, né? Software gratuito, disponibilidade, né? Sem cobrança, mas não necessariamente é um software livre. O código dele geralmente não é livre, tá bom? Importante, portanto, aí, ó, sobre as 4 liberdades. A 0 é usar, 1 estudar, modificar, 2 copiar, compartilhar, 3 modificar e compartilhar, tá bom? Só as licenças aí do software livre. Você viu aqui, né, algumas questões muito úteis, muito legal sobre software livre. Espero que tenha sido útil para você. Inscreva no canal, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Continuaremos com mais no próximo vídeo. Até mais.